Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bom, Alexandre? Boa noite. Bom, primeiramente eu gostaria de desejar um feliz ano novo a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que seja um ano de muita paz, de muita luz, de muito amor, né? De muita paz dentro dos nossos corações, dentro das nossas casas, e que possamos, né, colocar em prática, mesmo que seja um pouquinho, por mais difícil que seja, do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, que possamos absorver esses conhecimentos a cada dia. Hoje teremos então a palestra da nossa querida Bi. Então o tema vai ser Ano Novo, Eu de Novo. Uma palestra que eu acredito que vão trazer reflexões para o nosso ano, né, para a nossa caminhada. E antes então de iniciar a nossa palestra, vamos fazer então a nossa prece inicial. Vamos então elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nos conectando com a energia do nosso Mestre, da espiritualidade amiga, que tanto nos ajuda, que tanto nos inspira, que está aqui do nosso lado, nos trazendo paz, serenidade, nos apoiando na nossa caminhada. Que estejamos em paz com nossos pensamentos, que estejamos atentos a tudo aquilo que nossa irmã passará na palestra de hoje à noite, que possamos absorver esse conhecimento, que possamos aplicá-lo em nossa vida e posteriormente compartilhá-los com as pessoas na qual convivemos. Que assim continuamos construindo um mundo melhor, que possamos, né, seguir na caminhada rumo ao mundo de regeneração e que ao sairmos dessa casa possamos sair muito melhores do que quando chegamos, levando conosco a paz, a luz, a serenidade do nosso Mestre Jesus e também a fé e a coragem de continuarmos a nossa jornada, a cada dia dando o melhor de nós. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Pronto, Bi. Seja bem-vinda. Obrigada, Kes. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Confesso que eu esperava mais desencarnados do que encarnados hoje, para falar a verdade. Mas que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui hoje, encarnados e desencarnados. Que bom que as pessoas que estão online, que nos acompanhando também, estão conosco hoje. Como Kesley disse, né? Hoje é a nossa primeira palestra do ano. E eu escolhi esse tema exatamente porque a gente está bem no comecinho do nosso ano. Eu achei que fosse bem pertinente a gente conversar um pouco sobre isso. Então, primeiramente, eu gostaria também de desejar a todos vocês um ano novo bastante feliz, com bastante saúde, principalmente, né? Bastante harmonia. Nós vamos precisar de bastante equilíbrio, bastante paz esse ano, né? Para a gente conseguir alcançar as nossas metas, né? E é engraçado, né? Porque todo começo de ano tem até a musiquinha, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? A gente sempre deseja para as pessoas, eu quero que você seja muito feliz, que você tenha muita paz, que você tenha muito amor, muitas conquistas, né? Nada mais justo, lógico que a gente quer que a pessoa que a gente gosta, quem a gente quer bem, tenha tudo isso. Mas essa semana aconteceu uma coisa bacana comigo que eu fiquei refletindo e eu achei muito legal. Uma amiga minha muito querida, a gente estava se conversando, né, mandando mensagem, feliz ano novo e tal. E ela está passando por um momento de perda, de luto, um momento muito difícil na vida dela. Mas ela é uma pessoa muito bacana e sem perder aquele carinho, né? Ela, olha, eu desejo para você um ano de muitas vivências. Eu achei isso tão bacana, porque diz que a gente faz a nossa vida, né? As nossas vivências. Muitas vezes, a princípio, a gente, nossa, essa minha vivência foi ótima, ou essa coisa que eu estou experienciando, o que eu estou vivendo é negativa, né? A princípio.
depois a gente pode mudar de ideia, né? Aquela coisa que a gente achou que era muito esquisita na nossa vida, aquela coisa que a gente falou, nossa, vai dar tudo errado. De repente foi exatamente aquilo que a gente precisava para dar tudo certo, né? Ou então aquela coisa que, pelo contrário, nossa, aceitei, na tinquina. Aí desanda tudo o negócio, né? Então a gente precisa... Eu achei muito legal isso dela, de me falar assim, ó, que você tem experiências, vivências muito legais. E isso também, porque a gente também aprende pela dor, né? Aliás, se a gente não aprender pela dor, para que ela serve, né? Para nada, né? Só para doer mesmo, né? Bom, então, como eu disse, o tema que eu escolhi foi sobre o Ano Novo. Qual que é a coisa que a gente normalmente faz quando o ano está acabando e o outro começando? Além de desejar para os outros saúde, felicidade, definir algumas metas, né? Então, quando o ano vai começando a acabar, a gente tem aquelas retrospectivas, né? A gente começa, nossa senhora, eu queria aprender a falar japonês esse ano, não deu, né? Ou, eu queria correr uma maratona esse ano, consegui correr só 2 quilômetros, né? Ou, queria aprender uma língua, consegui, né? A gente começa a se avaliar como é que foi o ano. E depois dessa avaliação, que é muito importante a gente fazer, a gente começa a definir as nossas metas para o próximo ano, né? E no começo do ano, as pessoas, assim, alguns pensam, outros fazem lista. Eu já fiz uma vez, eu coloquei algumas metas, fechei no envelope lacrado e falei, não, só vou ver no final desse ano eu vou ver se eu conseguir alcançar minhas metas, né? Algumas pessoas têm algumas simpatias, tal. Mas todo mundo aqui tem os seus projetos, tem os seus sonhos, tem as suas metas, né, para realizar. Normalmente a gente coloca algumas metas muito fáceis, algumas vezes a gente coloca algumas metas muito difíceis. Existe um livro que se chama Outliners, se eu não me engano, eu esqueci o autor agora. E esse autor, ele pega as pessoas que se dão bem naquele trabalho que elas realizam, pessoas que se destacam, e ele invariavelmente percebeu que aquela pessoa ficou tão boa naquilo porque ela trabalhou muito para ser boa naquilo. E ele, por meio de estatística, ele reparou que a gente precisa, para ficar bom em alguma coisa, de pelo menos 10.000 horas. Então, algumas vezes a gente coloca, esse ano eu vou correr maratona. Eu já me fiz isso várias vezes. Vou correr uma maratona, eu vou correr uma prova de 10 quilômetros. Aí, primeira semana, beleza, estou lá correndo. Quase morrendo, eu vou correr todo dia. A segunda semana já começa. Eu acho que eu já não vou, não, estou nas costas. Na terceira semana já começa. Então, a gente mesmo começa a se sabotar às vezes, né? E tudo bem, falhar faz parte do nosso processo, né? Da mesma forma que a gente precisa de 10.000 horas para começar a ficar bom em alguma coisa, a gente também precisa de 10.000 horas para começar a melhorar moralmente, né? Mas muitas vezes a gente se coloca essas metas tão difíceis ou tão inalcançáveis, não, esse ano eu vou ser uma pessoa perfeita. Dá para fazer, será? Difícil, né? Porque para a gente mesmo se sabotar, às vezes a gente fala assim, não, eu vou ser perfeita. Chegando na segunda semana, eu falo, não consigo ser perfeita, tá vendo? Sou incompetente mesmo, né? Então, a gente precisa perceber qual tipo de meta que a gente precisa, que a gente quer se colocar, e qual tipo de falha que a gente precisa, que a gente pode se aceitar, né? Normalmente, as metas, né, que a gente escolhe são, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero emagrecer, eu quero aprender uma língua, eu quero encontrar um novo amor, eu quero encontrar uma pessoa. Para que a gente quer todas essas coisas? Qual será que é o objetivo final das nossas metas que a gente escolhe? O que vocês acham?
Para ser o quê? Para ser feliz, né? Então, no final de tudo isso, quando a gente... eu quero correr uma maratona. Para quê? Para ficar mais saudável, para me sentir melhor, para ganhar alguma coisa, para ter sucesso em alguma coisa e ser feliz. Eu quero um novo amor na minha vida. Para quê? Para eu poder compartilhar minha vida e ser feliz. Eu quero emagrecer. Para quê? Emagrecer para me sentir bem, para ser feliz. Quero aprender um idioma novo. Para quê? Para poder me sair melhor no trabalho, talvez, para poder ler o livro que eu quero naquele idioma, para conseguir ser mais feliz. Então, tudo que a gente tenta, todas as nossas metas, os nossos desejos, no final das contas, são porque a gente quer ser feliz, não é isso? Mas será que a gente está botando as nossas metas e escolhendo as nossas metas da forma mais inteligente, ou da forma que vai fazer a gente realmente conseguir ser feliz? E é claro, né, que quando a gente pensa em sabedoria, em conhecimento, a gente sempre cita um que eu acho que é o top, que é Jesus, né? É o nosso mestre. É o que veio para cá para ensinar a gente a ser feliz, né? E quando ele fala, por exemplo, no Sermão da Montanha, que todo mundo aqui conhece, ele não diz para a gente, bem-aventurados os fitness, maratonistas, né? Ele não disse, bem-aventurados os corredores, porque serão saciados, não. E sim aqueles que têm fome de justiça. Ele não disse para a gente, bem-aventurados que ganharam na Mega Sena e que ficaram bilionários. Mas ele disse, aqueles que são pobres de espírito. Ele também não disse para a gente, bem-aventurados os lindos e vaidosos, mas sim aqueles que choram, aqueles que serão consolados, e os mansos que herdarão a terra. E por aí vai. Então, será que a gente não poderia parar e pensar nas nossas resoluções? Será que a gente não poderia mudar um pouquinho a maneira como a gente quer fazer a nossa resolução de começo de ano? Não quer dizer que a gente não possa cuidar do nosso corpo físico, da nossa mente. De jeito nenhum, isso é muito importante. É importante a gente ter alguém do nosso lado, é importante a gente conseguir alcançar metas para o nosso mundo material, para o nosso corpo. Mas a gente não pode esquecer do nosso espírito também. Eu gosto bastante de um livro que o Chico escreveu, chamado Jesus no Lar. E nesse livro ele tem pequeninas histórias que contam histórias com Jesus e os apóstolos e os ensinamentos dele na casa de Pedro. E existe uma dessas que eu já até falei em outras reflexões que eu fiz, porque é uma que eu gosto muito. E ele narra que Jesus estava lá na casa de Pedro e um dos seus apóstolos, o Tadeu, ele estava muito exaltado, falando que muitas coisas impediam ele de alcançar a felicidade. Ou seja, os governantes daquele tempo judiavam muito deles, do povo dele, né, das pessoas que tinham a mesma fé que ele. Eles eram corruptos e ele não concordava, né? Ele não podia expressar a fé dele e ele estava exaltado. E eu fico imaginando, né, as pessoas concordando, né? Não é muito diferente dos dias de hoje, né? A gente não mudou tanto assim nesses 2000 anos. E eu imagino Jesus lá num canto só olhando assim, sabe, para ele, deixou ele, né, liberar aquela raiva que ele estava. E aí Jesus, com uma mansidão dele, com o carinho dele, perguntou assim para ele: Tadeu, como interpreta você a felicidade?
né? Porque ele estava falando que ele não conseguia ser feliz. Aí eu imagino, né? Eu fico imaginando a cena. Imagina o Tadeu, assim, engolindo meio seco, né? Falei, e agora, né? O que eu vou falar? E aí, ele tentou dar aquela saída estratégica pela direita, uma resposta meio de miss, e falou assim, Senhor, a felicidade e a paz de todos. Ninguém pode discordar disso, né? Mas é claro que Jesus não se contentou, e ele falou assim, Tadeu, disso eu não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Como é que você define, o que te faz feliz? E aí, o Tadeu, acho que nesse momento deu falou assim, não vou conseguir sair tão fácil dessa. E ele, acho que procurou, né, arcabouço de conhecimento dele e começou. Falou, olha, Jesus, eu queria muito que as pessoas me aceitassem como eu sou. Eu gostaria muito que as pessoas me deixassem proferir a minha fé do jeito que eu acredito. Eu gostaria que as pessoas não falassem mal de mim, né? Deixassem eu agir da forma com que eu acredito que seja, porque eu quero sempre agir da melhor forma. Eu sempre espero assim, acertar. Se eu erro, eu queria que as pessoas fossem caridosas com o meu erro e entendessem que eu não errei por maldade, sim porque eu estou tentando acertar. E Tadeu desfiou o rosário, né, como diz minha mãe. Falou tudo que ele achava que as pessoas deviam fazer para fazer ele feliz. E aí, eu acho que quando ele terminou, né, de fazer esse discurso, todo mundo deve ter parado assim e falado, e agora? Então, todo mundo acho que esperou que Jesus fosse fazer um discurso em cima dele. Mas não, Jesus simplesmente disse assim, Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem dessa forma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Jesus falou, muito em breve, se cada um conseguisse usar essa forma da felicidade. Muito em breve para Jesus, eu acredito que é bem diferente do muito em breve para a gente. Mas a gente continua batendo a cabeça, né? É engraçado, porque não são coisas difíceis de fazer. Mas como a gente tem dificuldade ainda, né? Como é difícil para a gente ainda conseguir agir dessa forma, ser a mudança. Muitas vezes a gente quer que as coisas mudem, né? Sempre a gente quer que as coisas mudem. Se não está bom, eu quero que mude. Mas quantas vezes será que a gente quer ser essa mudança? Ou, se quer ser, quantas vezes a gente realmente é essa mudança que a gente quer que o mundo tenha, né? Que aconteça no mundo? Então, normalmente, o que a gente escreve? Eu quero parar de comer, de beber, de fumar, demais, né? Mas nunca na nossa listinha a gente coloca, nesse ano, eu vou tentar deixar de lado, ou tentar controlar melhor, essa minha vontade, essa minha ânsia de comer demais, ou essa minha... eu vou ter mais autocontrole sobre os meus vícios. E sobre vícios, a gente pode colocar tantos vícios materiais, como comer, beber, fumar, usar droga, pornografia, sexo demais, todos esses vícios, como também os vícios morais. A raiva, a ira, a maledicência, o orgulho, a nossa vaidade, né? Esses todos são vícios que a gente muitas vezes esquece de colocar lá na nossa lista, né? Então, será que a gente não poderia colocar,
E, ó, vou falar uma coisa, esse negócio de 10 mil horas, hein? Esse ano eu quero ser mais paciente. 10 mil horas de paciência. Então, estamos lá no trânsito. A pessoa te cortou. Paciência. 5 minutos. Vai lá na conta. Aquela parente chata te ligou, ficou te alugando, pessoa chata te alugou. Paciência. Faz 15 minutos já que eu estou falando com a pessoa no telefone. Vai lá e marca. Né? Então, é assim, gente. Não é de uma hora para outra. Né? Esse ano eu não vou reclamar. Tudo que eu tiver, quando eu for reclamar de alguma coisa, eu vou lembrar das coisas boas que eu tenho. 10 mil horas de novo. Nossa, mas eu não reclamei 5 minutos já. 10 mil horas para a gente conseguir mudar o nosso jeito de ser, né? Mudar as nossas atitudes, o nosso hábito. Então, se a gente conseguir já controlar esses impulsos, muita coisa lá da nossa listinha a gente já consegue praticar. Né? Então, esse ano eu quero ser mais caridoso com a minha família, não precisa ser caridoso lá com a pessoa lá de fora, não. Vou ser mais paciente com os meus pais, com os meus irmãos. Nesse ano eu quero ser menos fofoqueiro. Nesse ano eu quero reclamar menos e agradecer mais pelas coisas que eu tenho. Né? Eu vou buscar o meu sustento, eu vou trabalhar, eu quero progredir, eu quero ser alguém melhor, sim. Quero ter coisas boas, sim. Mas nunca esquecer do meu irmão que está sem comida no prato. Né? Sempre ajudar alguém. Então, para a gente ter realmente a felicidade que a gente busca, é necessário que a gente seja essa mudança. E eu sei que vocês já ouviram provavelmente muitas vezes isso, né? Parece até meio clichê, e realmente é. A gente precisa ser a mudança que a gente quer. Mas não é só porque é clichê que deixa de ser verdade. Né? A minha reflexão é isso. E para a gente finalizar e ilustrar melhor isso, eu vou contar uma historinha para vocês que eu ouvi do Divaldo Franco, numa das palestras online dele, que aliás eu adoro ouvir. Né? Então, essa historinha conta que na China antiga, quando um homem se casava com uma mulher, normalmente a sogra ia morar com esse casal novo, sogra ou sogro, e a sogra era tratada como a mãe também da nora. Então, na nossa história, um lindo moço se encanta por uma linda moça, uma jovem, os dois se apaixonam. E no começo tudo era flores, e os dois ficam noivos e se casam. E depois do casamento, eles foram morar na casa deles, e a sogra, que já era viva, foi morar junto. No começo, tudo era muito tranquilo, as duas se respeitavam, a nora fazia todas as vontades da sogra, até que começou a aparecer um pouquinho daquelas rusgas que sempre acontecem, né? Todo relacionamento. Aí a nora falou assim, nossa, eu fui lá, levei o chá, ela nem para me agradecer, nem para falar obrigado. A sogra falou, nossa, eu estou com tanto frio, ela nem para me trazer um cobertor. E com essas pequenas rusgas, as duas começaram a se desentender. Até que chegou um ponto que elas já não se bicavam mais, não se davam mais. A nora, muito espertinha, resolveu conversar com o sábio da vila dela, que ele conhecia muitas ervas, ele tinha um conhecimento muito vasto. E ela chegou para o sábio e falou assim, olha, não dá mais. Minha sogra me inferna a vida. Tudo que eu faço, ela vai reclamar para o meu marido. Não é possível, eu não aguento mais. E falou mal da sogra,
E aí o sábio olhou bem para ela. Ela falou assim, olha, eu não aguento, eu quero tirar ela da minha vida. Aí o sábio falou, você tem certeza que você quer isso? Ela falou, tenho. Aí ele falou, então eu tenho uma infusão perfeita, vou te dar essa raiz, você vai ralar um pouquinho da raiz e todo dia você vai levar um chazinho com a raiz lá. E aí você vai ver, ela vai desaparecer. A sua sogra vai acabar, você vai ver só. Aí a nora, meio ressabiada, falou, não aguento mais essa situação, eu vou lá. Aí ele falou assim, só que tem um detalhe. Se a sua sogra morrer e você continuar desse jeito com ela, todo mundo vai saber que foi você que fez isso. Então, daqui para frente, você vai ter que ser muito boazinha com ela. Porque daí todo mundo vai ver que você é uma mulher muito dedicada. E você tem que tratar ela muito bem, fazer tudo que ela quer, né? Levar o chazinho, fazer a comidinha que ela quer, tudo isso. Aí ela falou, tá bom, então. Aí ela falou, bom, se eu fizer isso, nem meu marido vai desconfiar, né? Ele vai saber que eu estava me esforçando. E foi-se, né, para casa e começou. Todo dia ela ia lá, ralava a raiz e dava o chazinho para a sogra. Só que aí ela começou, né? Querida sogra, você está tão bonita hoje, como você está linda. Olha, a senhora acordou, acabou de acordar, já acorda linda. Toma aqui sua comidinha que você gosta. Você está com frio, eu dou, cobertor. E ela começou a tratar a sogra super bem. A sogra começou a ficar encabulada e falou assim, nossa, ela está me tratando tão bem, né? Vou começar a tratar ela bem também, né? Puxa vida. Coitada, né? Ela está fazendo que eu não posso nem falar mal dela. E a sogra começou a amolecer o coração, porque ela viu que ela estava se esforçando. E aí, de repente, assim, foi passando o tempo, e as duas começaram a se gostar. E a nora começou a falar, meu Deus, como eu gosto da minha sogra, que pessoa joia que ela me ajuda tanto com meu marido, ela me dá todas as dicas que eu preciso, que ele gosta. Nossa Senhora! Aí ela começou a ficar desesperada, porque ela falou assim, meu Deus do céu, eu vou parar de dar negócio para a sogra, porque senão eu vou matar a sogra, como é que eu vou fazer? Aí ela saiu correndo e foi lá para o sábio, falou, pelo amor de Deus, você precisa me dar um antídoto. Eu não posso mais ficar com essa situação, ela está um doce comigo. Me deu até esse colar, olha só que colar lindo de jade que ela me deu. Aí o sábio começou a dar risada. E ela falou assim, para de rir, criatura. Você está rindo do meu desespero. Onde já se viu? E aí o sábio falou assim, pode ficar tranquila. Essa raiz que eu te dei era uma raiz fortificante. Sua sogra está na melhor saúde que ela podia ter nos dias de hoje. O que eu fiz foi manter a sua sogra ruim, mas através de você, da sua própria mudança. Quando você mudou, ela também percebeu que podia ser melhor. Muitas vezes, né, a gente espera que o outro mude. E aí o outro não muda, eu falo, tá vendo? Olha lá, é ruim. Né? Tá vendo? Olha lá, é egoísta. Tá vendo? Vou perdoar? Não vou. Onde você viu o que ele fez comigo? Então, muitas vezes a gente espera que o outro seja a mudança. E não a gente. A gente não muda, né? E é isso que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Eu queria que essa nossa reflexão nos ajudasse a tentar mudar, tentar olhar para as coisas que são realmente importantes para nos trazer felicidade. Como será que eu vou ser realmente feliz? A gente pode até fazer duas listinhas. Uma do vou aprender um idioma esse ano, as coisas mais práticas. E do outro lado, a gente escolhe um só. Esse ano eu não vou fofocar. É só um, não precisa ser mais que isso, porque é difícil para a gente não dá conta. É muita coisa. As 10 horas demoram para passar. E quando vocês estiverem, nossa, eu já fiz 1000 horas das minhas 10 horas, vai faltando 9.000 horas ainda.
Quando vocês estiverem querendo fraquejar, é só pedir ajuda. Pede ajuda para o seu irmão ou pede ajuda para Deus, para Jesus, para o seu anjo da guarda. Né? Quando ele começar a querer falar assim, não, eu vou falar não. Aí você para um pouquinho, ai não, Jesus, me ajuda a não falar mal dessa pessoa. E vocês vão ver que as coisas vão mudar na vida, que as coisas mudam e que a gente é mais feliz. Sempre existe o retorno. Tá bom? E por falar em pedir ajuda, em rezar, vamos finalizar com uma oração, pessoal? Vamos fechar os nossos olhos. E a gente agora vai olhar lá para dentro dos nossos corações. Vamos tentar pensar no que a gente quer mudar esse ano. Uma coisinha só. Vamos pedir para Jesus que Ele mostre para a gente o caminho que a gente precisa seguir para ser essa mudança. Para a gente obter a verdadeira felicidade nesse ano que está começando. Que Ele ajude a gente a ter dentro da gente a fortaleza para a gente suportar os desafios de cabeça erguida. Que a nossa semana seja abençoada pelo nosso Pai e que Maria, nossa Mãe, nos cubra sempre com seu manto de amor e de luz, sempre a nos proteger de todos os males. Pedimos ainda aos nossos anjos guardiões que não nos abandonem, mesmo que a gente não seja merecedor dessa companhia, e que eles nos intuam nos caminhos do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, pessoal.